Olá! O aumento da oferta de educação em tempo integral e de investimentos na formação do corpo docente, além da recomposição do orçamento da educação. Essas foram algumas das sugestões que foram aprovadas pela Subcomissão da Educação na pandemia, que teve seu relatório final aprovado com 30 recomendações direcionadas aos Ministérios da Economia, da Educação e ao Congresso Nacional. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente dessa subcomissão, que foi o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. Senador, muito obrigada por estar aqui conosco. Uma alegria, Carla. Estou sempre à disposição. Senador, antes da subcomissão propor soluções, houve um momento aí de mapear, de fazer um diagnóstico dos impactos da pandemia da Covid-19 na educação. Qual foi esse diagnóstico, senador? Na verdade, nós tivemos 20 audiências públicas com o governo federal, governos estaduais, municipais, movimentos sociais, especialistas, secretários estaduais de educação, municipais. Então, foi um momento muito rico de 2 anos e que tinha por objetivo, assim, ver o que aconteceu na pandemia, o que foi feito ou deixou de ser feito, o que estava sendo feito também, mas principalmente apontar para o futuro, dizer o que é necessário ser feito. Então, esse diagnóstico foi muito interessante, muito bom. Nós temos agora, eu diria, uma agenda estratégica para o Brasil, para a área da educação, fruto de todo esse trabalho da subcomissão, e apontou para isso que você falou, quer dizer, 6 áreas principais, acesso à escola, permanência na escola, conectividade, equipamentos, materiais, recomposição de aprendizagem, também infraestrutura das escolas e orçamento da educação. Basta dizer na recomposição da aprendizagem, só para dar um exemplo, em 2020, quando começou a pandemia, a criança estava entrando, por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental. Ficou 2020 fora, voltou no final de 2021. Então, praticamente 2022. Ou seja, entrou no primeiro ano e voltou no terceiro ano. Então, você tem que organizar, recompor a aprendizagem, e isto foi uma das importantes indicações de que tem que haver um esforço nacional para que isso aconteça e as outras coisas também. A evasão escolar também foi um grande prejuízo que houve nesse momento, senador? Houve um desânimo, desalento, não só da escola, de toda a sociedade, todas as pessoas, eu diria, sofreram muito com a pandemia, isolamento, não sabendo o que iria acontecer, insegurança, E a evasão escolar chegou, assim, a números grandes, tanto que foi proposto que nós tivéssemos um programa permanente de busca ativa de alunos. Isso significa, todos nós íamos atrás das crianças, adolescentes em idade escolar, para que vão para a escola, e a escola seja uma escola bonita, agradável, com infraestrutura. Basta dizer que no Brasil, Carla, nós temos muitas escolas sem banheiro, sem eletricidade, sem saneamento, sem biblioteca. Todas essas escolas estão mapeadas. Então, a gente sabe exatamente que escola, em que estado, em que município, o que falta, E isso vai ajudar numa articulação, por exemplo, do governo federal com os parlamentares na destinação de emendas, quer dizer, priorizar aquelas escolas que precisem, de fato, desse apoio para se tornarem prazerosas, acolhedoras e bonitas também. Foi aprovado também, senador, uma agenda estratégica dos parlamentares para os próximos anos. A minha dúvida é quantos anos vão ser necessários para se recuperar esses 2 anos que houve essa defasagem, principalmente no aprendizado e também na evasão escolar, que houve esse índice alto, esses 2 anos perdidos, entre aspas, perdidos na pandemia? Você sabe que é muito difícil da gente dizer qual que é o tempo de recuperação. O importante, na minha opinião, é a gente dizer, como a subcomissão falou, o que é necessário ser feito. Agora, uma das conclusões mais importantes é que nós temos que ter aprovado aqui pelo Congresso Nacional
o Sistema Nacional de Educação. A lei já foi aprovada pelo Senado Federal, está na Câmara dos Deputados e, naturalmente, vai haver alguma revisão, retornando ao Senado Federal, porque aí qualquer desafio da educação tem que ser pensado numa corresponsabilidade. Governo federal, estaduais e municipais se sentando numa mesa e dizendo: olha, a infraestrutura de tais escolas não está boa. Não tem banheiro, não tem água, não tem biblioteca. O que o governo federal vai fazer? Os estaduais e os municipais. Quer dizer, uma comissão tripartita, para a gente, em relação a qualquer desafio, fazer isso, dialogar, mas depois do diálogo, pactuar, ou seja, fazer, em outras palavras, fazer uma ata, escrever a responsabilidade de cada um. Então, isto faltou na pandemia, porque o governo federal, o Ministério da Educação, dialogava, conversava, lógico, com estados e municípios, porém, nunca no sentido de escrever, de decidir, de pactuar, né? Tanto que pouco foi discutido para o retorno às aulas. Então, além disso, né, por exemplo, conectividade, computadores, formar professores, profissionais, as famílias terem acesso a equipamentos, os alunos, os professores, né? Nós temos recurso para isso, 3,5 bilhões do FUST, do Fundo de Universalização das Telecomunicações, já foram direcionados pelo Congresso para essa área. Então, sentarmos e dizermos exatamente como que isso vai acontecer. Recompor o orçamento, como foi dito, né? Chegar na escola, ter transporte escolar. Veio o pessoal lá da Amazônia também dizendo: olha, o transporte aqui é de barco, né? Então a gente precisa de barcos adequados. A merenda escolar, os indígenas, quilombolas, ficaram um tempo imenso sem receber merenda escolar, tem que recompor o orçamento da merenda escolar, educação em tempo integral, né? Mas a gente sabe que é difícil, de um momento para o outro, você ter educação em tempo integral. Mas é uma meta a ser alcançada, começando, como o relatório coloca, com populações, com pessoas mais vulneráveis. E o diretor e diretora da escola sabe: olha, se esse menino, essa menina ficar na rua no outro período, vai se meter em complicação. Então, vai ficar na escola, vai almoçar, vai fazer a lição, praticar esporte, dança, música, teatro. E já aconteceu isso no Brasil. Então, tem que voltar a acontecer. Queria voltar um pouquinho no Sistema Nacional de Educação, porque a gente acompanhou muito essa discussão aqui no Senado, e eu lembro muito dos senadores falando que, se ele já estivesse sido implementado, toda a organização na pandemia teria sido diferente, porque ele prevê exatamente uma ação coordenada entre os entes federados. Ele ainda está na Câmara. Como que o senhor acredita que essa tramitação deve se desenrolar? Porque no relatório ele é muito importante para essa fase de superação, né, senador? É verdade. Essa é uma das recomendações do relatório para o Congresso Nacional, que se aprove o Sistema Nacional de Educação. É uma organização, um esforço coordenado para atender os desafios da educação. Então, há um comitê, né, tripartite, governo estadual, governos estaduais e municipais, como mencionei agora há pouco, para se sentar e discutir cada um desses aspectos, né? Transporte escolar, né? Quer dizer, o município, o estado, tem que se entender, porque não adianta um ônibus do município ir buscar os alunos municipais e o outro ônibus do estado sair para a mesma região, trazendo os alunos da rede estadual. Mas o governo federal tem que dizer qual que vai ser a participação do governo. Então, tripartite. No estado, bipartite. Ou seja, o estado e os municípios vão ter que, habitualmente, negociar os objetivos, diretrizes, metas a serem alcançadas. E nós, no Congresso Nacional, nós vamos constituir uma matriz de acompanhamento das conclusões, né, a que chegamos, para que regularmente, a partir, né, do novo governo, a gente chame o Ministério da Educação,
o Ministério da Economia, também os outros, Ministério da Saúde, por exemplo, uma das recomendações é o acompanhamento socioemocional, porque as crianças e famílias e professores, profissionais estão com problemas de saúde mental. Tem que haver uma articulação aí. Mas essa matriz de acompanhamento vai permitir que a gente fiscalize, acompanhe, veja e ajude também. A questão nossa é dizer, olha, como é que o Congresso, junto com o Executivo e junto com a sociedade, podemos fazer com que a educação melhore. Só para a gente finalizar, senador, quais os próximos passos? Pretende entregar esse relatório para alguma autoridade? Sim, esse relatório é da subcomissão, que também foi aprovado, né, pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, né, e será entregue ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, e o senador Rodrigo Pacheco, em nome do Senado Federal, apresentará para o governo que está se iniciando como um subsídio do Senado Federal, fruto de 20 audiências públicas, 2 anos de trabalho, para que a educação seja considerada prioridade e que os caminhos sejam apontados. Porque se essas 30 recomendações forem seguidas, tenho absoluta convicção de que a educação vai melhorar muito. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Carla. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Argumento.